pessoal chegar. E aí, pessoal, tudo bem? Dá um tempinho, o pessoal está entrando aqui agora. A gente vai falar hoje sobre teatro, vai falar sobre diversão. O pessoal está chegando. Enquanto isso, pessoal, aqui atrás de mim tem umas imagens passando. São todas imagens de teatro de revista. Depois eu vou falar um pouquinho sobre elas. Mas se tiver dando para vocês verem. E aí, Alexandre, tudo bom? Mais uns 2 minutinhos, pessoal. Só para... O pessoal tá chegando agora. Falar igual a gente fala em sala de aula. Deixa o pessoal chegar em sala. Então, pessoal, enquanto a gente ainda tá... O pessoal tá entrando, enfim, vamos bater um papinho, conversar um pouquinho sobre algumas coisas que são interessantes, né? Boa noite, Júlia. Hoje a gente vai falar sobre teatro, sobre cinema, lá do final do século XIX, início do século XX, né? E é interessante a gente pensar nessas coisas, nessas questões, principalmente na questão da cultura, justamente porque é impressionante que é justamente nesse momento, a gente está vivendo esse momento de pandemia, a gente está em casa, em isolamento, em quarentena, de fato é a cultura que consegue dar algum alento a gente, que a gente consegue ir à frente, ir em frente, né? E o rolê é um pouco, ele tem esse papel, né? Ele quer ter esse papel de trazer esse momento de cultura, esse momento de para a gente também relaxar um pouco, a gente pensar em questões que são importantes para a gente tocar a vida à frente. Embora com toda essa questão que é tensa para todos nós. Bom, e aí? Oi, Nádia, tudo bom, Regina? Mônica, tudo bem? Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar, gente, nossa ideia de hoje é justamente falar um pouco do teatro e o início do cinema no Brasil e no Rio de Janeiro mais especificamente. E aí, é muito interessante que quando a gente pensa em teatro, a gente vai ter que se remeter lá na chegada da família real. O teatro já existia aqui quando o Brasil ainda era colônia, né? Mas quando chegada da família real, tem algumas coisas que são interessantes, que vão ser bastante peculiares. Olha, uma delas vai ser que para você ter uma corte aqui, para você ter a família real aqui, você precisava de quê? Você precisava de ter elementos, prédios públicos que falassem, olha, esse aqui é o Império Português. Então, uma das primeiras coisas que tentou se fazer, que procurou se fazer, foi um teatro. E efetivamente fizeram o teatro. O teatro, para quem não conhece, é o que atualmente é o João Caetano, que fica na Praça Tiradentes. Só que o curioso desse teatro é o seguinte, ora, existia uma catedral que deveria ser criada no Rio de Janeiro. Essa catedral, essa suposta catedral, ela fica onde hoje é o IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, ali no Largo de São Francisco. E durante muitos anos, a corte mandava dinheiro para o Rio de Janeiro justamente para construir essa tal catedral. Colocaram, de fato, a pedra fundamental, estava tudo então pronto para ser construída. E, de fato, se mandava dinheiro de Portugal para o Brasil para construir essa catedral. De repente, quando então chega a família real, que se quer saber, cadê aquela famosa catedral? Cadê a catedral que durante tantos anos nós mandamos dinheiro para ser construída? Cadê ela? E quando foram ver, só tinha a pedra fundamental. Ora, basicamente, pegou-se então as pedras que eram para ser construída a Catedral do Rio de Janeiro
e construiu-se o teatro, que vai ser dado o Teatro Dom Pedro Alcântara, vai ter esse nome antes de João Caetano, foi dado esse nome. E aí, o interessante, que virou uma história da cultura popular carioca, é que justamente esse teatro que pegou fogo mais de 3 vezes, a população carioca dizia o seguinte: esse teatro pega fogo tantas vezes porque ele é amaldiçoado. Ora, essa maldição vem. As pedras que deveriam ter sido construídas, a catedral, um templo santo, né, foi construído o quê? Um templo de perdição, um templo do teatro. Então o teatro isso é uma história que existia no Rio de Janeiro. O Alexandre está aqui dizendo que conhece essa história. Essa história ficou bastante popular no Rio de Janeiro. O João Caetano continua de pé até hoje. Ele foi reconstruído 3 vezes. Ele não é exatamente onde era anteriormente, porque ele foi colocado um pouco para trás por conta da abertura de ruas, mas ele continua lá até hoje. Se chamou Dom Pedro Alcântara, depois se chamou João Caetano. João Caetano, a gente pode já dizer, ele é considerado o primeiro ator dramático nacional, o primeiro ator dramático brasileiro, que fazia peças chamadas sérias. Vamos falar um pouquinho sobre isso, o que são essas peças sérias. Mas que fazia essas peças supostamente sérias. Ora, então vamos lá. Então o teatro, com a chegada da família real, ele já estava lá, pá! Já estava, então, demonstrando a sua importância. Por que então o teatro era importante? Naquele momento, o teatro era o local para se ver e para ser visto. As pessoas iam para o teatro para poder ver as outras, para poder ver aquela elite, aquela população que estava ali e ser visto. Ora, você passeava pelo teatro ou você flanava pelo teatro. O teatro não era só o lugar de assistir uma peça, era onde você tomava alguma coisa, onde você se reunia em algum momento. Só para vocês terem uma ideia, e vale muito a pena quando a gente tiver a oportunidade visitar o Teatro Carlos Gomes. O Teatro Carlos Gomes, ele, por exemplo, tem uma sala imensa, que é uma sala de reunião, digamos assim. Reunião não como entendemos hoje, mas onde as pessoas se reuniam, onde iam beber alguma coisa, comer alguma coisa antes do espetáculo. E, obviamente, quando você tem aqueles momentos de pausa do espetáculo, as pessoas voltavam para lá, depois voltavam para assistir o espetáculo. Então, só para vocês terem uma ideia, o teatro tem uma função, o teatro tem uma importância tamanha na sociedade carioca, na sociedade brasileira, mas que a gente está focando aqui, a sociedade carioca, que é bastante interessante. E aí, vamos pensar no seguinte: ora, que peças passavam nesse teatro? Durante muito tempo, as peças que eram produzidas e encenadas eram peças que vinham de fora. Nós, para ter efetivamente um teatro chamado Teatro Nacional, ele só vai começar efetivamente lá no século XIX, depois da independência, que vai se ter uma preocupação com esse teatro. E aí o Alexandre falou das peças críticas do século XIX. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, Alexandre. Então, essas peças vinham muito de lá, e aqui começou-se a produzir um determinado tipo de peça. Quando a gente fala do espetáculo no Brasil, a gente tem a ideia do início do teatro no Brasil. Isso Lafayette Silva fala, no início do teatro no Brasil, lá com os jesuítas, tá? Lá atrás. Por quê? Porque os jesuítas, eles, no seu trabalho de catequização dos indígenas, eles pegavam, montavam um espetáculo, e na montagem desse espetáculo você tinha o bem e você tinha o mal. Você tinha Deus e você tinha o diabo. Nesse sentido, era muito mais fácil convencer o indígena que aquilo era certo e aquilo era errado. Vamos lembrar que a linguagem entre os dois não era ainda, esses dois grupos, não era ainda das melhores, porque ainda estavam num período de conhecimento da língua, né? Tanto um quanto o outro. Então, os jesuítas são considerados aí os fundadores, né? Os precursores do teatro nacional. Mas, efetivamente, no século XIX, que nós vamos ter as peças chamadas nacionais. Nós temos 2 tipos de teatro no século XIX. Um, como eu falei, vai ser o teatro sério. O que é o teatro sério?
O teatro dito sério, naquele momento, é um teatro que teria um aprofundamento dramático por parte do ator, né? Que teria personagens profundos, que levaria a fundo, efetivamente, as emoções do ator. Então, isso eram considerados peças sérias. Um famoso autor que ficou conhecido, é conhecido até hoje, a nome de uma escola de teatro, foi Martins Pena. Martins Pena, ele é, inclusive, considerado um dos primeiros grandes autores do teatro nacional. Ora, mas se de um lado a gente... Eu vou responder sua pergunta, Alexandre, se os escravos podiam entrar. Se de um lado nós tínhamos esse teatro sério, por outro lado, no século XIX, começou-se a se desenvolver um tipo de teatro que era o chamado teatro de revista. O teatro de revista, ele buscava passar em revista efetivamente tudo que deveria ou teria acontecido naquele ano ou naquele mês. Então, ele era, como o Alexandre colocou aqui, é um tipo de teatro que sim fazia uma crítica ao governo, ele fazia uma crítica à sociedade. Ele é oriundo, ele pega as suas bases da onde? Lá do chamado comédia dell'arte, que vem da Itália, que as pessoas usavam máscaras e efetivamente faziam o quê? Faziam escárnio com os governos locais. Era também o que o teatro de revista fazia aqui. O teatro de revista fazia essa crítica. Então, ao passar em revista todos os acontecimentos daquele ano, ele colocava em xeque o governo, colocava em xeque personagens, prefeitos e daí por diante. Um dos grandes autores que nós temos foi Arthur Azevedo. Arthur Azevedo tem uma peça que eu acho fantástica, magistral, chamada O Tribofe. O Tribofe, ele vai falar, na verdade, em todas as peças de teatro de revista, o personagem principal é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é o personagem principal em todos os espetáculos. Ou seja, nós temos inúmeros personagens na peça, mas tudo se passa no Rio de Janeiro. Tudo se passa nos meandros do Rio de Janeiro. Então, no Tribofe, por exemplo, Arthur Azevedo vai falar sobre um casal que vem do interior querendo casar a sua filha, que havia sido prometida em casamento, e de repente se depara com essa cidade que é da perdição. Então, sendo uma cidade de perdição, o que é que acontece? O marido, ele cai na perdição, o filho também, mas como era uma família do interior, na verdade, a filha consegue o seu noivo, e o curioso, né? Como ele pega o vírus da pândega, eu adoro isso, esse vírus da pândega era essa coisa que o Rio de Janeiro traz pra gente, que dá uma vontade de ir beber, de ir pra festa e sair por aí. Esse vírus da pândega, ela deixava ele pegar durante um momento no ano, durante 3 dias no ano. Ora, que dias seriam esses? Sem dúvida alguma, os dias de carnaval. Então, por 3 dias, ele passou a morar no interior, e durante esses 3 dias ele poderia vir, mas teria que voltar. Ora, isso é só tirar gostinho aí dessa peça, porque a peça fala sobre jogo, a peça vai falar sobre a questão da prostituição, a peça vai falar sobre uma série de questões que aconteciam no Rio de Janeiro, sobre a questão das epidemias, como eu falei na última live, né? Eu comecei a falar falando justamente sobre isso. Então, na verdade, fala de uma série de questões que acontecem no Rio de Janeiro. E não só isso, as músicas, os eventos, tudo que era interessante na cidade saía do teatro. Esses teatros, na verdade esse não, grande parte ou a maior parte dos teatros de revista estavam aonde? Estavam na Praça Tiradentes, gente. Quem não lembra da Praça Tiradentes, pega no Google, coloca lá Praça Tiradentes, que vocês vão ver como é a Praça Tiradentes, vão ver lá que lá tem uma série de teatros. Né? Hoje tem o Carlos Gomes, hoje tem ainda o João Caetano, mas na época, desde o final do século XIX, existiam inúmeros teatros. E esses teatros, basicamente, ensinavam essas peças de teatro de revista. E aí, voltando a uma pergunta que o Alexandre fez, né? Quem assistia essas peças? Quem é que estava podendo, efetivamente, olhar essas peças? Ora, os escravos, que foi uma pergunta que ele fez, que o Alexandre fez, os escravos, a gente não tinha a possibilidade de ir para os teatros.
Mas a gente está no momento, justamente, final do século XIX e início do século XX, que é aquele momento onde se está entrando numa economia capitalista, e quando falo economia capitalista, eu estou justamente falando do final da abolição da escravidão. Por outro lado, você tem um momento que é o quê? Que você tem uma grande quantidade de imigrantes chegando da Europa, basicamente italianos, e chegando aonde? Chegando aqui no Rio de Janeiro. Esses imigrantes chegavam no Rio de Janeiro, iam, na sua grande maioria, para a Praça 11 e dali esperavam até ir para alguma localidade. Quase todos iam lá para a zona do subúrbio da Central. Só um segundinho. Do subúrbio da Central. Então, por exemplo, Ramos, Nilópolis, Meia, Abolição, todos esses lugares acabavam recebendo pessoas de quem? Acabavam recebendo pessoas, essas pessoas, ou seja, esses imigrantes. Então, como a gente. São essas pessoas que vão ao teatro. São essas pessoas, são esses trabalhadores. O Rio está se modernizando nesse momento. Então, são esses trabalhadores que precisam o quê? O teatro não é mais uma coisa da elite. O teatro, efetivamente, passa a ser uma questão das pessoas que querem ver e ser vistas. O teatro passa a ser também uma questão dos trabalhadores que precisam recuperar suas energias para uma outra semana de trabalho. A modernidade, pessoal, ela efetivamente traz como uma necessidade a diversão. Ela traz como uma necessidade nós termos uma válvula de escape do trabalho semanal. Esse trabalho que nós estamos, em alguns casos, 7 dias por semana, mas na sua maior parte, 6 dias por semana que as pessoas trabalhavam um dia todo, elas precisam de um dia para quê? Para dar aquele descanso. Ora, e aí nós temos uma grande quantidade de homens, de pessoas que vão pensar nisso. Vão falar o seguinte, olha, é verdade, nós temos aqui então o quê? Nós temos aqui então uma grande possibilidade de fazer um mercado de teatro. Não vou ter mais só um teatro passando uma peça. Não vou mais só importar uma peça, que era muito comum também, da França, quando era inverno lá, se importava e era exibida aqui, passava aqui. Não vamos só mais fazer isso. Eu vou fazer uma série de espetáculos. Então, uma das coisas que foi criada, por exemplo, foi o chamado teatro por sessões. Esse teatro por sessões, ele era o seguinte, em uma noite só, era exibido 3 vezes a mesma peça. Vocês imaginam como era para esse trabalhador? Você imagina como era para esse trabalhador teatral ter que fazer uma sessão às 5, outra às 7, outra às 9 da noite? Então, se ganhava para isso? Se a gente hoje tem a profissão de ator e atriz valorizado, glamourizado em grande sentido, naquele momento não era nada glamourizado. Acho que vocês talvez já tenham ouvido a história de que para você tirar sua carteira de ator era no mesmo local que você tirava a identidade, onde as prostitutas tiravam sua identidade, né, dizendo que era mulher da vida. Então, a profissão de ator, a profissão de atriz, não era exatamente glamourosa, não. Nós tínhamos alguns atores do chamado teatro sério que se colocavam num patamar, mas a maior parte dos atores e das atrizes, que fundamentalmente faziam teatro de revista, não tinha nada de glamourização. E aqui nós temos, por exemplo, algumas imagens, eu espero que esteja dando para ver, eu vou chegar mais para cá. Nós temos algumas imagens que são imagens de vedetes. Esse aqui, por exemplo, do teatro de revista, são imagens de vedete que naquele momento... Que momento é esse? Nós temos fotos aqui de 1916 a 1950. Então, olha a vestimenta que tinham, né? Aqui é o teatro de revista. Deixa eu tentar parar porque está correndo a imagem. E eu vou tentar não tremer também, porque falar assim é difícil. Por exemplo, isso aqui é de 1916 e são homens vestidos de mulheres, por exemplo, tá? Aqui nós temos uma outra imagem, já vai passar, que é a chamada Lily Dolly, que eram duas atrizes.
E aí a gente percebe, gente, por essas imagens, que o ser ator, o ser atriz, não era exatamente muito bonito, né, para a grande parcela da população. Mas era uma galera aguerrida, era uma galera que estava no teatro, batalhava por isso e trabalhava ali. Mas com muito preconceito. Óbvio, muito preconceito de ver o ator ali, mas as pessoas iam ao teatro, porque o teatro era, como eu falei para vocês, a necessidade, aquela coisa que as pessoas tinham necessidade para se divertir. Ora, então, como nós falamos, né? Nós tínhamos o teatro sério e nós tínhamos esse teatro chamado teatro ligeiro, que fazia as peças, as revistas de ano. Então, esses dois tipos de teatro, esses dois tipos de espetáculo, rivalizaram durante muito tempo. Inclusive, quando a gente fundou o Teatro Nacional, o Teatro Municipal, que tinha a ideia, a perspectiva de ser nacional, teve uma grande discussão para saber o seguinte, olha, que tipo de peça vai passar nesse teatro? Vão passar essas peças do teatro ligeiro? E aí sim, o teatro ligeiro, só para vocês terem uma ideia, é aquela piada fácil. A piada fácil é aquela que o cara vai tropeçar, vai cair a 30 metros de distância, todo mundo vai dar cambalhota e todo mundo vai rir. Isso não vai acontecer no teatro sério, porque isso não faz parte da vida real, né? Ninguém cai com essa proporção toda. Então, ficou-se uma discussão muito grande. Olha, o que nós vamos ensinar nesse teatro municipal que tem essa ideia de nacional? Então, ali, inicialmente, só se encenou no Teatro Municipal, ele é de 1909, peças do entendido teatro sério. Peças que tivessem esse aprofundamento dramático. Posteriormente, ele não vai mais encenar, ou vai dificilmente encenar, né? As encenações do Teatro Municipal estão muito mais voltadas para a dança, atualmente, mas durante muito tempo ele encenou peças ditas sérias. E esse teatro de revista, que era considerado uma coisa ruim, era uma coisa de menor valor artístico, era da onde saíam as músicas, por exemplo, do Carnaval. Era da onde saíam as músicas que as pessoas passavam e ficavam na Praça Tiradentes andando e cantando aquelas músicas. Então, durante muito tempo, a Praça Tiradentes teve uma importância fundamental. E aí eu queria falar, já que a nossa temática é falar tanto de teatro quanto de cinema, eu queria falar de um cara que eu gosto muito, que é um cara chamado Pascoal Segreto. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Cadê? Tá aqui. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, já que a gente fez intervalinho, eu vou beber uma água e já deixo aqui. Vocês podem fazer perguntas, tá legal? Vou já responder algumas que fizeram sobre teatro. Por exemplo, perguntaram como era o papel da mulher no teatro. Olha, como eu falei, os atores e as atrizes eram efetivamente bastante discriminados em grande medida. Ainda mais as atrizes, né? As atrizes do teatro de revista eram conhecidas por usar, e as coristas, usar saias curtas ou usar, de repente, uma roupa menor. Então, elas eram vistas de rabo de olho por grande parte da sociedade, tá? O pessoal está falando muito que está com saudade do rolê. Estamos todos com saudade do rolê. Bastante saudade. Legal se vocês colocarem lá, estamos com saudade do rolê, voltem, porque a gente também está com saudade do rolê, mas a gente tem que esperar e a gente tem que ficar em casa nesse período de quarentena, nesse período de isolamento. Mas por isso que a gente está fazendo essas lives, justamente para a gente matar um pouquinho dessa saudade que a gente está aqui. Eu estou de vocês e vocês também estão da gente, beleza? Deixe suas perguntas aqui que já eu respondo, hein? Então, pessoal, uma coisa que é legal a gente falar, que eu falei, ia falar desse cara chamado Pascoal Segreto. Pascoal Segreto foi um italiano. Vocês vão falar o seguinte: puxa, mas o que tem a ver com teatro? Calma, eu vou chegar lá. Ele tem tudo a ver com teatro e ele tem tudo a ver também com cinema. Vou dizer como. Ora, o
Pascoal Segreto foi um italiano nascido em San Martino de Cilento, na Itália, e na Itália, naquele momento, vivia um período caótico, né? Enfim, tanto na questão econômica, quanto na questão populacional. Então nós tivemos uma grande quantidade de imigrantes italianos, como eu falei. Não só italianos, né? Mas alemães, japoneses em alguma medida. Grande parte foi para Santos. Na verdade, nesse momento, a maior parte dos imigrantes foram para o Porto de Santos, por conta da cafeicultura em São Paulo. Mas o segundo porto que recebeu mais imigrantes foi o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, nesse sentido, recebendo esses italianos, eles chegavam, eram anotados, iam para a Ilha das Flores, ficavam em quarentena, se houvesse necessidade, e depois eles iam fazer o que tivesse que fazer. Muita gente chegava aqui também, é verdade, ia para São Paulo, mas na sua maioria, ou grande medida, ficavam no Rio de Janeiro. E o que eles faziam no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, ele tinha uma quantidade de imigrantes muito grande. Assim, você tinha, por exemplo, colônia espanhola, colônia de italianos, colônia de alemães. Curiosamente, em São Paulo isso permanece muito forte. Aqui no Rio de Janeiro, ele meio que, acredito eu, isso é uma opinião minha, acredito eu, pelo Rio ser tão cosmopolita, ele pegou essas identidades, né, e transformou em outra coisa. Tanto é que esse Pascoal Segreto, posteriormente, ele vai ser chamado o italiano mais carioca que existe. Ah, mas afinal de contas, quem é esse cara? Quem é esse Pascoal Segreto, William? Pascoal Segreto, então, chega aqui em 1883 e, como veio na terceira classe do navio, veio sem dinheiro, pobre, daí por diante, ele fica meio perdido nessa vida. Ele veio com o irmão, Gaetano Segreto, e, de repente, eles estão tentando a vida no Rio de Janeiro. Ora, eles vão para onde? Eles vão conseguir apoio aonde? Eles vão conseguir apoio justamente na comunidade italiana. Talvez você já tenha ouvido, por exemplo, assim, porque toda banca de jornal é de italiano. Antigamente isso era muito forte. Ou vários dos motéis no Rio de Janeiro eram de espanhóis. E por quê? Porque isso meio que passava dentro da própria comunidade. Ou seja, um passava para o outro. Se eu tivesse que fazer negócio, então eu vou fazer negócio com alguém como eu. No caso, com um italiano como eu. Então isso foi muito forte no Rio de Janeiro. Ou um espanhol. Isso foi muito forte no Rio de Janeiro. Então ele chega pobre, ele chegou a ser preso algumas vezes, né? Antigamente, se você estivesse dormindo na praça, por exemplo, e não comprovasse nem local de moradia, nem trabalho, você era preso por vadiagem. E você ficava alguns dias na prisão, na casa de correção, para ser, enfim, domado e arrumar um trabalho, como se o trabalho fosse só uma questão de você querer. Mas ali, no caso, não existia. Mas ele consegue, ele é um cara esperto, ele é um cara sagaz e ele consegue, a partir dos seus contatos, ser um dos maiores representantes do teatro no Rio de Janeiro, desde de 1900 até 1920. Só para vocês terem uma ideia, em 1920, quando ele morre, se dizia, os jornais da época falaram, ora, está morrendo um pedaço da diversão do Rio de Janeiro, está morrendo o riso do Rio de Janeiro. Porque, de fato, foi o Pascoal Segreto que conseguiu montar esse mercado de diversão. Então, quando a gente falou do teatro, ele era dono, ou tinha um arrendamento, de praticamente todos os teatros da Praça Tiradentes. Eu queria mostrar uma imagem para vocês, que talvez vocês se surpreendam, que é essa imagem aqui. Essa aqui, deixa eu mostrar melhor. Essa aqui é uma parte da Praça Tiradentes. A Praça Tiradentes, no século XIX, teve um café-concerto, e os cafés-concertos eram chamados de chopp berrante, eu adoro esse nome, definitivamente, chamado Moulin Rouge. A gente tinha uma roda gigante, imensa, onde hoje, em frente ao Teatro Carlos Gomes, era um teatro gigantesco. O teatro, ele não tinha só teatro. O teatro, ele tinha jogo, ele tinha roda gigante, ele tinha, por exemplo, autômatos, que eu vou mostrar mais imagens aqui para vocês. Ele tinha uma série de coisas que fazia com que a galera fosse para lá se divertir.
E aí imagina vocês, de repente, estarem no Rio de Janeiro, irem a um espetáculo numa das casas de Pascoal Segreto, numa das casas dele ali na Praça Tiradentes, ou na Glória, que ele também tinha. Você vai ver um show de cancan, você vai ver uma luta de boxe, e você ainda pode assistir um pouquinho de teatro de revista e, de repente, jogar dardos. E, claro, beber o famoso chopp, que desde então passou a ser muito forte no Rio de Janeiro. Outra coisa que a gente pode falar qualquer dia desse, é outro assunto. Como é que o Rio de Janeiro, de um grande bebedor de cachaça e vinho, passa a ser um grande bebedor de cerveja? É uma questão histórica do Rio de Janeiro, que vale a pena a gente conversar qualquer dia. Então, voltando a Pascoal Segreto, ele foi dono, efetivamente, da maior parte dessas casas de diversão. Ele que instituiu o teatro por sessões, como nós falamos ainda há pouco. Foi ele que conseguia contratar uma série de atores e atrizes, e a partir dessas contratações, fazer espetáculos rápidos, fazer espetáculos que tinham um grande público. Mas não só isso. Aí vamos para outra parte de Pascoal Segreto. Pascoal Segreto também, ele fazia o quê? Pascoal Segreto ele foi responsável por, efetivamente, trazer o cinema para o Brasil. O cinema, ele estreia com os irmãos Lumière, lá na França. A estreia é muito interessante, muito legal, porque, de repente, os irmãos Lumière colocam num café uma tela grande, mas ainda assim, não tão grande como as de hoje. Eles põem um filme chamado A Chegada do Trem à Estação. Então, de repente, o trem está chegando, as pessoas estão sentadas, todas bonitinhas, assistindo o filme. Então, as pessoas estão andando pela estação, vendo o filme, quer dizer, as pessoas estão sentadas, mas vendo o filme no qual as pessoas estão andando pela estação, e de repente está vindo o trem. Está vindo o trem, de repente todo mundo se levanta e sai correndo da sala de exibição, achando que aquele trem fosse irromper a tela do cinema e fosse atropelar todas elas. Essa história é real, mas isso serve para a gente perceber o seguinte: nossa, o cinema efetivamente causou um fascínio muito grande aos seus telespectadores. Então, no Rio de Janeiro, Pascoal, quando soube dessa notícia, ele falou o seguinte: tá aí, eu vou investir nisso. Ele manda então seu irmão Afonso Segreto para a Itália. Afonso Segreto traz o equipamento e também traz os filmes. Os filmes eram chamados de vistas animadas, porque na verdade a gente não tinha filme como nós temos hoje. Nós tínhamos, por exemplo, a ideia de vistas. Então eu quero conhecer Paris. Você tinha as imagens de Paris ou as imagens da Itália. A própria ideia, por exemplo, de turismo, ela é muito recente. Ela é do século XX. As pessoas não iam simplesmente, vou fazer um turismo aqui, vou pegar meu navio e vou para... Não, as pessoas iam para Portugal ou para a Europa porque elas faziam o quê? Ou iam estudar, ou você tinha, por exemplo, Dom Pedro II, né, que fez uma série de viagens, tinha um outro cunho. Não era essa mesma ideia que a gente tem de turismo hoje, beleza? Então, de repente, o Afonso Segreto traz esse equipamento, traz as vistas animadas, e aí, em um dia, em 1898, você tem na Rua do Ouvidor, a famosa Rua do Ouvidor, a exibição do primeiro filme nacional. Na verdade, tem uma discussão muito grande se esse filme foi ou não foi exibido, porque conta a lenda que o Afonso estava efetivamente filmando, só que ele esqueceu de tirar a tampa da lente. É verdade também. Acontece que essa informação saiu nos jornais, só não saiu a informação de como foi o filme. Por isso que muita gente acha que ele não foi efetivamente exibido, só que iria passar. Mas o cinema foi aberto. O cinema, como eu falei então, ali na Rua do Ouvidor, ele não tinha apenas o filme, né? Você tinha, por exemplo, uma série de máquinas que as pessoas poderiam jogar, e Pascoal Segreto também estava ligado nisso, vou mostrar para vocês. As pessoas podiam jogar, podiam colocar sua moedinha ali e, de repente, pegar um doce, pegar uma profecia ou alguma coisa que o valha. Então, Pascoal Segreto, nesse momento, ele foi responsável por trazer o cinema, foi responsável também pelas primeiras
salas de exibição e foi, durante anos, um dos maiores exibidores do cinema, um dos maiores exibidores não, um dos maiores produtores de cinema que nós conhecemos. E aí, depois ele vai exibir como exibidor, depois ele vai ser substituído pelo serrador, que também é uma figura muito legal da gente falar qualquer dia desses. Mas, inicialmente, Pascoal Segreto vai ser esse cara. E Pascoal Segreto, ele estava tão ligado de onde vinham as películas. Aí, Alexandre, é uma pergunta do Alexandre. Alexandre, como assim? Que películas? O filme? O filme era feito de fósforo, tá? Era por isso, inclusive, que era tão comum incêndios nos cinemas. Por isso que grande parte da produção, que fósforo ele pega fogo com combustão espontânea. Por isso que é muito difícil, inclusive, a gente ter filmes, acho que não tem nenhum brasileiro, do século XIX. Já do início do século XX, a gente tem alguma coisa. Mas de antes a gente nem tem, porque justamente era muito comum, por exemplo, essa primeira sala de exibição, 2 anos depois ela pega fogo, acabando com tudo. Obviamente, Pascoal Segreto, ele tinha seguro e conseguiu ir à frente com o seu negócio, mas era grande prejuízo, as possibilidades de prejuízo por conta disso. Porque o material que era feito o filme era muito perigoso, tinha combustão espontânea. Bom, vamos lá, onde eu estava? Esqueci. Vou lembrar já, peraí. Então, Pascoal Segreto, esse cara que veio da Itália, trouxe o cinema, era dono dos teatros de revista da Praça Tiradentes, ele também estava ligado numa outra coisa. Ele falou o seguinte, cara, eu vou me envolver com alguma coisa, eu estou só virando aqui para pegar a imagem. Esse aqui, olha, gente, é Afonso Segreto, acho que está dando para ver. Ali na mala vocês podem ver escrito Empresa Pascoal Segreto. Beleza? E eu quero pegar uma outra imagem aqui para vocês, que é bem legal. Olha só, gente, o Teatro Carlos Gomes como era. Na verdade, eu tenho, de repente... Tá dando para ver bem a imagem, gente? Me digam aí, porque eu não sei. Tá dando para ver quando eu mostro na TV? Olha aqui. Aqui não vai dar para ver. Depois eu passo isso de alguma forma para vocês. Bom, então, Pascoal Segreto, ele estava ligado no mundo do comércio, ele estava ligado no mundo do entretenimento. Ora, ele falou o seguinte, eu vou me envolver com outros tipos de negócio que possa oferir algum lucro. O que ele fez, gente? Ele resolveu investir, ele resolveu fazer negócio com Cunha Salles. Cunha Salles é um cara bacana, né? Ele era um médico que fez uma série de patentes industriais, por exemplo, de emplastros que curavam tudo. Vocês lembram do Machado de Assis? Quando o sonho dele era criar um emplastro Brás Cuba, um emplastro que curaria todos os males da humanidade? É mais ou menos isso que Cunha Salles fazia. Ele tinha, por exemplo, um emplastro que curava desde dor no pé, e não é mentira, até problemas mentais. Isso está registrado, passo mais devagar assim, Bruno, isso está registrado no Instituto Nacional de Patentes Industriais, no caso, que era o Instituto Nacional de Patentes Industriais, e que hoje ele está arquivado no Arquivo Nacional. Bom, mas Pascoal Segreto, então, ele resolveu fazer o seguinte, eu vou produzir algumas patentes industriais, e aí eu vou mostrar essas patentes para vocês. Antes disso, lembra que eu falei que tinha uma roda gigante na Praça Tiradentes? Olha ela aqui, ó. Tá dando pra ver, João? Ali você tem a roda gigante e o que é a Maison Moderne, que antes havia sido chamado de Moulin Rouge. Isso aqui é um jornal, que o dono era o próprio Pascoal Segreto, eu posso falar um pouquinho sobre isso. E aí eu quero mostrar isso aqui para vocês. Deem uma olhada nessa imagem. A gente está vendo uma série de políticos ali e uma série de animais. Olha, pessoal. Opa, apertei alguma coisa errada. Opa, foi. O que esses animais estavam fazendo ali? O que vocês acham? Quero ver quem acerta.
que Pascoal Segreto, então, estava fazendo? O que tem a ver, na verdade? Pascoal Segreto que eu estou falando, esse monte de animal ali, a gente tem porco, a gente tem cachorro, cavalo, elefante, cobra, que mais? Coelho. Pessoal, é o seguinte, Pascoal Segreto, ele falou, olha, o que está fazendo sucesso nessa cidade? Então ele criou uma coisa chamada Panteão Ceroplástico. O Panteão Ceroplástico era um museu de cera no qual representava ali as imagens nacionais, de figuras nacionais. Ora, então, não é circo não, é quase isso, viu? É um panteão ceroplástico. Ora, então você ia lá e você ia ver, por exemplo, Tiradentes reproduzido em cera. Você ia ver Dom Pedro II e daí por diante. Ora, no caso aqui, ficou bastante famoso essa imagem, né? Ficou bastante famoso esse panteão ceroplástico. Mas por quê? Ficou famoso porque as pessoas não estavam dando muito lucro, na verdade, a ida das pessoas nesse panteão ceroplástico. Mas, de repente, Pascoal Segreto e Cunha Salles, que eram sócios, resolveram fazer o seguinte. Olha, cada um que chega aqui recebe um ingresso. Esse ingresso vai ser carimbado com o quê? Com a foto de um animal. Tal como faziam no Jogo do Bicho no Jardim Zoológico. Cá aqui para eu e vocês. E, de repente, no final do dia, será sorteado um animal. E esse animal, quem tiver esse animal, poderá fazer o quê? Poderá ganhar a imagem de uma figura pátria. Mas caso não queira a figura pátria, ele pode trocar isso por dinheiro. É mole? É isso aí, pessoal. É exatamente isso. Pascoal Segreto, ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu dizer o seguinte: pegar a ideia do Jogo do Bicho. Ele conseguiu pegar a ideia do Jogo do Bicho, que já havia sido proibido. O Jogo do Bicho foi permitido, mas logo depois foi proibido, justamente porque criou um grande frisson, mas inicialmente ele foi permitido para que as pessoas pudessem ir mais ao zoológico, mas ele ficou tão conhecido, ele ficou tão popular na cidade, que você, a partir de um determinado momento, não precisava mais ir à Vila Isabel. Você ia num bookmaker do centro da cidade, comprava o seu bilhete e, de repente, você estava ganhando aí uma grana. Bom, a gente sabe que o Jogo do Bicho existe até hoje, é uma contravenção que existe até hoje, mas que foi criada nesse momento e foi aproveitada. Pascoal Segreto, ele fez o seguinte, ele patenteou isso. Ele patenteou várias invenções, que algumas vão servir para o jogo, que era proibido, e outras, vão servir para os seus negócios de diversão. E aí, qual é a vantagem? Só para vocês verem aqui, olha essa imagem, que é um detalhe daquela outra que mostra lá atrás o Cunha Salles com seus bonecos pátrios, também vendo lá o Museu Ceroplástico. Olha, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, que a gente vai falar um pouquinho, que são de patentes industriais. Ora, para que eu preciso de uma patente industrial? O que me serve uma patente industrial? Nesse momento, o Cunha Salles, Pascoal Segreto, ele tinha várias casas de diversão, certo? Certo que a gente já falou aqui. Ora, então, ele pensou em várias possibilidades de inventos, justamente porque se eu registro aquilo, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter a hegemonia daquilo. Esqueci a palavra. Eu passo a ter propriedade daquilo, só eu posso usar, justamente por 15 anos. Ou seja, a partir do momento que ele patenteia as invenções dele, só ele pode usar essas invenções. E aí eu vou mostrar aqui e vou falar sobre cada uma delas daqui a pouco. Por exemplo, essa aqui, deixa eu ver se tá bom a imagem? Tá. Vai ser a chamada bicicleta circular. Vocês podem perceber que é tipo, aqui ó, é tipo um carrossel, mas que as pessoas ficam o quê? As pessoas ficam pedalando. Beleza? Vou mostrar outra.
Vou falar sobre isso tudo daqui a pouco. Isso aqui era uma galinha, é um boneco, no qual teria uma galinha, que era um distribuidor automático de mercadoria, no qual você colocaria uma ficha e a galinha soltaria alguma coisa, como se ela estivesse colocando um ovo. Isso aqui, eu lembro sempre daquele programa do Faustão, mas é, na verdade, um tipo de tirolesa aqui. Você vai construir uma torre aqui, outra torre aqui, e no meio você tem esse cabo, que era o chamado fio aéreo. Esse aqui vai ser chamado de estrada aérea, que é uma coisa simples, né? Você vai pegar, botar a pessoa no carrinho aqui, e ela vai até aqui e vai parar no meio. Ou seja, ela vai fazer uma viagenzinha. Agora prestem bem atenção nesse aqui, que eu me amarro nesse. Dá para perceber que é um tipo de mecanismo no qual você tem um mago lá dentro? Então, é chamado cartomante. Deixa eu falar um pouquinho desse que eu acho bacana. Vocês lembram daquele filme do Tom Hanks, Quero Ser Grande? Esse filme do Tom Hanks, eu acho que todo mundo que tem minha idade viu esse filme. Não vou falar minha idade. Mas todo mundo que tem minha idade viu esse filme. É 43, gente. Então, nele, Tom Hanks, ele fazia o pedido para o mágico que ele queria ser grande. Para o mágico não, né? Para uma máquina que ele queria ser grande. E ele acorda com 30 anos. Ele tinha 12, sei lá, alguma coisa que valha. E faz lembrar esse personagem. Esse mecanismo aqui, chamado cartomante, era a construção em madeira de uma caixa, né, grande, no qual ali dentro estaria esse personagem. E esse personagem, a partir do momento que você colocasse uma moeda, ele mexeria a boca como se estivesse falando, você teria que fazer a sua pergunta, ele mexeria a boca e mandaria para você uma mensagem. Mandaria para você, sairia ali embaixo, uma profecia, uma mensagem, alguma coisa que o valesse. Esse mecanismo fez muito sucesso, gente. Imaginem vocês, imagina na modernidade, imagina a gente, né, ávido por conhecimento e coisas novas, coisa e tal. De repente tem essas coisas que encantam a gente. Tanto encanta que fizeram um filme só baseado nisso. Tanto encantam que durante muitos séculos nós tivemos mecanismos desse tipo nas praças, nas quermesses, nas festas de igreja e daí por diante. Então, as pessoas ficavam muito animadas. Esse tipo de mecanismo, e aí sim, o Alexandre chegou a colocar aqui, ele plagiou. Basicamente sim, basicamente ele plagiou o que estava na Europa, vários desses mecanismos, nós temos outros ainda, e patenteou aqui. A Nádia Cabral está dizendo que não conhece esse filme, então você é mais nova, Nádia. Basicamente, esse tipo de mecanismo é justamente o quê? Eu estou vendo nos comentários, eu de vez em quando dou uma risada. O Alexandre falou, astrologia ao vivo, é quase isso. Esse tipo de mecanismo ele fazia muito sucesso e estava nas salas de cinema, tanto nas salas de cinema quanto nas salas de teatro de Pascoal Segreto. Tá? Nós temos outros aqui e justamente ele ganhava em cima do plágio, porque ele patenteava isso no Rio de Janeiro, no Brasil. Isso é o chamado pau de sebo automático. Opa. Aqui. E ele tinha esse privilégio industrial, lembrei a expressão, por justamente 15 anos. E aí eu vou mostrar mais duas para vocês. Isso seriam umas medalhas aqui, que as pessoas receberiam nas casas de diversão dele. E esse aqui, que é mais ou menos simples, peraí, que isso aqui é o novo sistema de quiosques portáteis. Isso aqui também é de uma sacada impressionante. Enfim, gente, a prefeitura durante muito tempo quis proibir os quiosques. Hoje não é mais permitido. Mas durante muito tempo ela quis proibir os quiosques. Justamente por quê? Porque as pessoas deixavam tudo sujo. Era efetivamente uma sujeira só. Pascoal Segreto ele inventa esse quiosque portátil, que era o seguinte: você tinha roda nesse quiosque, então em vez de você varrer a sujeira, você tirava o quiosque de um lugar e botava no outro. É efetivamente isso que significa esse quiosque portátil. Mas ele foi patenteado. Tá? Nós temos mais uma outra invenção que é também bacana. Essa imagem é bacana. Só mais uma, gente. Mais duas, na verdade. Essa é uma mesa de jogos,
tá? Esses são filmes, película de cinema que ele estava propondo ali. E a outra, esse aqui. Essa aqui, pessoal, você tinha um carrossel como era, com os cavalos parados. Ele estava propondo, em vez de botar uma barra de ferro aqui, colocar uma mola. Justamente porque a partir dessa mola, o consumidor, né, quem estava ali no carrossel, se sentiria efetivamente como estivesse cavalgando em uma grande cavalgada. Grande parte dessas coisas fizeram sucesso, gente. Tinha ideias inovadoras, sim. Grande parte, ou muita coisa, copiadas de coisas que já existiam na Europa, mas justamente por isso ele tinha um privilégio industrial dessas invenções. Pascoal Segreto é uma figura bastante discutível, né? Alguns dos processos dele vão dar conta que ele tinha negócio com a prostituição, que deixava meninas entrar nas casas dele, né? Enfim, nos locais de diversão, justamente para trabalhar, enfim. Então bastante dúbio aí. Inclusive, Lima Barreto, ele escreveu um livro chamado Recordação do Escrivão Isaías Caminha. Nesse livro, Recordação do Escrivão Isaías Caminha, ele justamente vai relacionar os personagens do livro a determinadas figuras da sociedade. E uma dessas figuras vai ser justamente Pascoal Segredo. Dei uma lida, dá uma olhada neles. Bom, para a gente também finalizar, que já vai dar uma hora quase, agora que eu vi que o tempo passou voando, Pascoal Segredo, então, ele efetivamente foi um dos criadores de uma fatia do mercado de diversão do Rio de Janeiro. E essa fatia do mercado de diversão do Rio de Janeiro serviu justamente para a gente criar espaços que as pessoas pudessem, nessa modernidade, se divertir, que as pessoas pudessem ficar mais tranquilas, que as pessoas pudessem recuperar a bateria para a próxima semana que ia começar. Alguém lembrou do todo mecânico? É verdade, é quase isso. A coisa do cavalo. Pessoal, vou dar um tempinho para quem tiver pergunta me mandar. Quem tiver questionamento para fazer, faz para mim, fala comigo aqui. Vou dar uns 5 minutinhos para a gente poder, uns 3 minutinhos, para a gente poder responder. E aí é porque tem um delayzinho, às vezes eu recebo atrasado algumas coisas. Enquanto isso, o Alexandre perguntou, de onde vinham as películas? Olha, as vistas animadas, elas vinham, na sua grande maioria, da Europa. E essas vistas animadas eram as cidades que estavam mais importantes, no caso, né? Só a partir do século XIX, já, a partir de 1906, mais ou menos, que a gente começa a fazer filmes roteirizados. E curioso que os filmes roteirizados, a gente pegava o quê? Pegava os casos reais. E os casos reais eram todos casos de assassinato. Eram todos casos escabrosos. Tem um filme que fez sucesso, ficou importante, né? Aqui, lá do início do século, que era o Crime da Mala, no qual 2 irmãos assassinaram determinada pessoa e colocaram uma mala e foi parar, sei lá onde. E fez muito, vou dizer, sucesso, porque vendeu muito jornal, esse caso. E depois disso, pegaram essa história e fizeram uma reconstituição. Então, depois das vistas animadas, vieram as reconstituições. E depois, a ideia de um filme roteirizado como a gente conhece hoje. Também vale a pena a gente lembrar o seguinte, eu nem falei muito do cinema, né? Falei mais de Pascoal. Vale a gente lembrar que os filmes inicialmente não eram sonorizados, né? A gente não tinha som. Então, você tinha um pianista, uma orquestra, atrás da tela, fazendo som ou tocando músicas, enquanto o filme era exibido. Deixa eu ver se... Aqui eu já respondi. As peças críticas eu acho que eu já comentei, né? Que eram justamente esse teatro de revista. Alguém está dizendo, a Praça Tiradentes era um reduto masculino, teve confronto com essas meninas? Simone, a Praça Tiradentes era um reduto masculino? Se você está falando de reduto masculino, de prostituição masculina, era. Durante o século XIX, tem um livro do James Green que ele fala isso, durante o século XIX,
ali era um local de prostituição masculina, né? Tinha uns meninos, coisa e tal. Mas até onde eu sei, não se tinha confronto não, até porque a prostituição masculina era uma coisa muito dissimulada, muito às escondidas, né? É, então, eu não conheço nenhum relato de confrontos entre os meninos que se prostituíam e as meninas. Tá perguntando se sou professor de história? Sou professor de história. Nós do Rolê, tanto eu quanto Rainha, nós que fazemos justamente essas lives, nós dois somos professores de história. Eu sou doutor em história, trabalho com o Rio de Janeiro, trabalho com essa temática. Se quiser dar uma olhada nos meus artigos, pode ver lá Lugar de História, @Lugar de História no Facebook, que estou sempre publicando alguma coisa por ali. O que mais? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta perdida. Que bom que vocês curtiram, Keila. Bacana. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa, gente? E só para mais uma coisa, né? Os cinemas eram gigantescos, gente. Os cinemas eram muito grandes. Só para vocês terem uma ideia, um dos maiores cinemas que nós tivemos na América Latina foi no Rio de Janeiro. E é onde hoje é o Shopping 45. Tinha cinema que cabiam 3, 4 mil pessoas. Uma sessão de cinema era alguma coisa que ficava lotada. Então, voltando lá no início do que eu falei, é um lugar para ver e ser visto. O cinema era um local, o teatro um local, o cinema era outro. Mas o cinema também não foi tão bem recebido assim não, tá, gente? Tinha muita gente que tinha medo dos amigos do alheio. Sabe quem são os amigos do alheio? Você entra numa sala escura, de repente, o quê? Você tem suas coisas tomadas por algum gatuno que esteja por ali. Outra coisa também, que se tinha muito medo, os pais, de deixar suas filhas irem ao cinema, eram dos bolinas, como se dizia na época. Os bolinas eram aqueles que iam para o cinema justamente bolinar uma menina desavisada ou alguma coisa que o vale. Então, isso era muito comum. Vamos ver. Prostituição era parte da diversão de Pascoal ou por fora? Então, Alexandre, é uma das coisas que eu escrevi um livro sobre Pascoal Segreto e eu não consegui comprovar, mas que ele recaíam muitas suspeitas e isso lhe recaíam, entendeu? Tem algumas coisas que a gente não consegue efetivamente uma documentação processual contra ele, mas lhe recaíam muitas, nos jornais falavam, então era muito comum ter todas essas possibilidades ali de Pascoal Segreto estar utilizando seus espaços para prostituição. A Isabel diz, a gente já vinha presenciando o esvaziamento dos espaços coletivos de lazer, como cinema e teatro, por conta da tecnologia. Você acha que após pandemia isso vai se agravar? Olha, Isabel, eu acho que não. Eu acho que inicialmente a gente vai ter uma preocupação muito grande, né, com esses espaços, mas eu acho que as pessoas cada vez mais, esse momento está sendo bastante emblemático para isso, estão percebendo a importância da cultura, a importância do teatro, a importância do cinema, mas eu acho que do teatro é muito forte isso, da música também. Minha irmã Simone Martins, que deve estar assistindo, ela é cantora, e então conheço bastante dessa realidade, inclusive, desse esvaziamento, mas a gente vê uma carência das pessoas. Então eu acho que após pandemia, eu acho que a gente vai voltar efetivamente a utilizar esses lugares. Eu não acho que eles vão ficar mais esvaziados. Obrigado, Rogério, obrigado, Vânia, Renata, que elogiaram aqui. E, por fim, pra gente, vamos lá. As bebedeiras terminavam em pancadaria e presença policial constante nesse local? Você me fez lembrar de um filme, não sei se vocês conhecem, é o filme Ópera do Malandro. Nesse filme Ópera do Malandro, não tem nada a ver com Pascoal Segredo, mas a peça do Chico Buarque, né? O filme é do Rui Guerra, mostra exatamente isso, um show na Praça Tiradentes, onde há uma pancadaria e quebra-se tudo. Olha, a gente tem algumas notícias sim, de pancadaria, mas não que fosse comum, não.
A gente tinha policiamento nesses locais também, né? A polícia estava muito presente. E a polícia estava presente, inclusive, porque naquele momento, tanto no final do século XIX quanto no início do século XX, a gente tinha uma visão da polícia que era com medo das classes perigosas. Quem eram essas classes perigosas? Ou o que eram essas classes perigosas? Eram justamente essas pessoas pobres, né? E aí estava bastante presente a polícia ali. Então, a repressão às camadas mais pobres da população não é uma coisa de hoje, é uma coisa cultural e secular no Brasil, tá bom? Nádia, seu filho gosta do rolê? Que bom, legal. Qual o nome dele? Não sei. Qual o nome do seu filho? Tá aqui? Guilherme. Valeu, Guilherme. Obrigado. Pessoal, peraí, tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta para ser respondida aqui, peraí. Pessoal, enquanto isso, olha, não deixe de ir na nossa página no Facebook, no Instagram, no YouTube, dá aquela curtida, pode escrever, deixa seus comentários, isso é bacana pra gente, isso é legal pra gente. A gente quer voltar com toda a força assim que acabar essa pandemia. A Ângela Martins, que por acaso é minha mãe mora longe, bem longe. Ela está perguntando aqui, foi Pascoal quem inventou o jogo do bicho? Não, não foi Pascoal quem inventou o jogo do bicho, não. Na verdade, quem inventou o jogo do bicho foi o Barão de Drummond. O Barão de Drummond, lá no século XIX, ele pede, faz um pedido para criar o Jardim Zoológico. Porque justamente quando a gente fala de modernidade, tudo isso, ele falava o seguinte, olha, lá na Europa, os países mais desenvolvidos têm um zoológico, tem alguma coisa para mostrar os animais e daí por diante. Então ele faz o pedido, ainda no Império ele é aceito, né? Então, Barão de Drummond, ele planeja o bairro de Vila Isabel, tanto é que o bairro de Vila Isabel, ele é todo planejado, estou falando das ruas mesmo, né? A sua construção, diferentemente do centro da cidade, que não teve um planejamento, a não ser nas reformas urbanas. E ele, justamente, quando cria, estava tendo uma pouca ida das pessoas no Jardim Zoológico, porque era longe. Pensa em Vila Isabel e centro, Vila Isabel era longe, a pessoa tinha que pegar um bonde para ir para lá. E o bonde demorava um pouquinho. Então ele fez esse pedido e foi aceito. E fez muito sucesso. As pessoas começaram a ir polvorosamente para Vila Isabel para ver os bichos e jogar no jogo do bicho. Só que rapidamente as pessoas já não precisavam mais ir para Vila Isabel. Rapidamente se comunicava, então a pessoa comprava no bookmaker, no centro, um bilhete, né? Esse que é um bilhete de loteria, digamos assim, e no final do dia ele ia saber se ganhou ou não. Então o negócio do jogo do bicho expandiu e ele foi proibido. Desde o século XIX o jogo do bicho é proibido, como nós podemos bem perceber, né? Vamos lá. Por que as escolas não ensinam a fundo a história do Brasil? E aí a gente vai entrar numa boa discussão aqui sobre educação, que eu acho que vale super a pena. Para que a escola serve, por que a escola serve. Eu acho que a educação deve servir para libertar a gente. Quem diz isso não sou eu, Paulo Freire. Tem que ser libertadora, não repetidora. Então, é uma boa discussão que a gente tem que travar e cada vez mais, e está muito presente isso nos nossos dias atuais, essa discussão, tá? Canal no YouTube, também, olha, se inscreva no canal no YouTube, a gente tem alguns vídeos lá, só que a gente tem um material muito legal que vai ser já publicado no YouTube, que a gente falou um monte. A gente falou sobre Museu Nacional, a gente já fez sobre Centro da Cidade, tem muita programação boa. Tem uma programação lá, eu e o Rodrigo bebendo uma caipirinha, e ele chopp, e eu bebo caipirinha, que tá bacana, vocês vão gostar, tá bom? Pessoal, termino por aqui, já tem mais de uma hora. Muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer coisa, não deixe de escrever, pode escrever para mim, pode escrever no meu Facebook, pode escrever no Facebook do Rolê, mas não deixem de escrever. E aguardo vocês quinta que vem, tá bom? Beijo grande!
Tchau!